Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós estamos nesse tempo meditando, orando, entendendo, compreendendo por que devemos buscar e orar por avivamento. E estamos meditando no texto de Êxodo, capítulo 33. E nós começamos ontem a ler, então, os versículos 18 a 23. E hoje eu quero falar sobre a resposta de Deus ao pedido de Moisés. Diz assim a palavra de Deus: Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Vamos ver então, vamos pensar e meditar nesta resposta de Deus a Moisés. Então, aqui é necessário a gente ver por vários ângulos essa resposta que Deus dá a Moisés. Ele responde sim a sua oração, ele responde a sua petição sim, mas ele vai fazer a sua própria maneira, não a maneira como Moisés pediu. E devemos examinar isso porque chega imediatamente a nossa atenção, isso chama a nossa atenção, que esta é uma resposta parcial. Depois nós vamos considerar aquilo que o Senhor está dizendo, olhando, em segundo lugar, esse método pelo qual Deus está dando essa resposta parcial. Por quê? Então nós devemos considerar a natureza dessa resposta, pois tudo está aqui escrito, Vamos então começar com a primeira coisa. É o caráter e a natureza parcial dessa resposta de Deus. No versículo 20, Deus disse a Moisés: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso está escrito no versículo: Vendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui estamos, então, face a face com esse mistério. A resposta será dada sim, porém de uma maneira parcial. E é necessário que seja assim, e certamente não deveríamos ter dificuldade em entender isso, pois Deus fala: homem nenhum verá a minha face e viverá. Em outras palavras, o homem nenhum é capaz de suportar a visão plena da glória de Deus. Ele não poderia suportá-la, isso o mataria por causa da inconcebível natureza da glória. Não há dúvidas de que 99,9% dos nossos problemas como cristãos é que nós somos ignorantes no que se refere a Deus. Passamos tanto tempo sentindo o nosso próprio pulso, tirando as nossas próprias temperaturas espirituais, considerando as nossas disposições, as nossas situações e os nossos temores. E se tão somente tivéssemos uma ideia dele, da inconcebível glória de Deus, porque Deus é imortal, invisível, ele é sábio, a sua luz é inacessível, oculta aos nossos olhos. Moisés, ele não compreende muito bem o que ele está pedindo, por isso Deus o corrige e Deus o ensina. E ele o faz de uma maneira bem suave, terna, mostrando o que é possível e o que não é possível. Isso não é peculiar a Moisés. Isaías, ele também teve um vislumbre do Senhor em certa ocasião. Isso está registrado lá no capítulo 6 das profecias de Isaías, quando ele recebeu um vislumbre da glória inefável. Ele exclamou: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele ouviu a voz dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
E então a casa encheu-se de fumaça e os umbrais das portas se moveram. Apenas um vislumbre daquela glória. E ele diz: ai de mim! Não sou merecedor disso, não sou digno. Ele está atordoado. João também, o apóstolo, relata quando ele também recebeu apenas um vislumbre da glória. Caiu a seus pés como morto. Apocalipse 1,17. Esses homens eram homens, permita-me lembrar disso, né? Vivendo nesse mundo, na carne, como você e eu. Mas eles tiveram tais experiências com Deus. Por que não as temos nós? Porque sabemos tão pouco a respeito dessas coisas? Essas coisas que deviam fazer parte da vida do cristão, porque o cristianismo é conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, é que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17,3. Não somente saber a respeito de Deus, e sim conhecer a Deus. Quem sabe é por aí. O apóstolo, ainda conhecido como Saulo, viajando pela estrada de Damasco, subitamente viu aquela luz mais brilhante do que o sol em seu resplendor. Lembram-se o que aconteceu com ele? Ele caiu no chão cego. A glória causou aquilo, a visão da glória foi demais para ele. Deveríamos ser capazes de ter um crescente entendimento disso hoje em dia. Lemos sobre as explosões de bombas atômicas e que as pessoas devem ter cuidado de proteger os seus olhos por causa do brilho da explosão. Multiplique isso pelo infinito e terão uma ideia da glória de Deus. Quando os apóstolos, os discípulos estavam com o nosso Senhor no Monte da Transfiguração e viram a sua transfiguração, um sono profundo caiu sobre eles. Mas por quê? Era para protegê-los, porque a glória é tão transcendente que é cegante e inconcebível. Então vocês se lembram que Paulo diz lá em 2 Coríntios 12 que ele tivera uma experiência cerca de 14 anos antes em que fora levado ao céu e ele disse: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas foi tão maravilhoso, ele diz, que eu realmente não sei. Ele estava num estado, numa condição que realmente não conseguia descrever com precisão o que ele viu. Mas isso só aconteceu com homens nas Escrituras. Não é verdade. Isso é algo que continua acontecendo. Aqueles entre o povo de Deus que compreenderam as possibilidades de uma vida íntima, de um relacionamento com Deus íntimo e pessoal, que buscaram a Deus. Vocês leram, como nós já vimos em alguns devocionais atrás, sobre Jonathan Edwards e suas experiências numa floresta, quando ele estava ali ajoelhado em oração por quase 1 hora. Já leram a respeito de David Brainerd, o grande apóstolo dos índios americanos, que teve também uma experiência da glória de Deus, que ele começou a suar, embora estivesse frio, e tudo estivesse congelando ao seu redor. O que foi que causou o suor? Era a glória, o caráter transcendente da glória de Deus. E para citar um homem mais recente, nós temos também Moody, um homem fisicamente muito forte, um homem robusto. No entanto, quando Deus lhe deu um vislumbre da sua glória, ele teve de pedir a Deus que parasse e que retirasse a sua mão porque sentiu que estava morrendo. Ele não foi o único a sentir isso. E nós poderíamos citar outros que disseram exatamente a mesma coisa. O homem sentiu que estava desfalecendo fisicamente, que a sua constituição física sofreria um colapso sobre a glória, e teve que pedir a Deus que removesse a sua mão. Não poderia ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Aqui darei apenas essa indicação da minha glória, diz Deus para Moisés. Eu te darei apenas um fugaz vislumbre dela, mas não pode ver-me como sou. Não, somente me verás pelas costas. Aí nós podemos pensar quando nós pedimos para ver a glória de Deus. Amanhã nós vamos dar continuidade à resposta de Deus a esse pedido de Moisés. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.